Querido amigo, é muito bom estar ligado no Senhor Jesus. É muito bom conhecer a Bíblia, é muito bom conhecer a palavra de Deus. A vida deixa de ser aquela monotonia. A vida passa a ter sentido, passa a ter dinâmica, passa a ser um manancial de conquistas, de desafios, e a cada dia a gente dá passos em direção a Deus e a esta vida de vitória. Eu tenho a alegria de receber neste momento, aqui nos estúdios da TV Milagre, canal 26, o pastor Manuel Vieira Neto, que está ao lado do Tiago. Pastor Manuel, que é um servo de Deus, que há muito tempo tem se dedicado a servir a esse Deus, mas escolheu uma área que é uma área muito difícil de trabalhar. Porém, percebo que o fato de valorizar pessoas, sejam elas pobres ou ricas, sejam elas educadas ou analfabetas, sejam elas com senso normal ou desprovida de um controle mental, seja um cidadão de bem ou um dependente químico, o Senhor aprendeu a reconhecer que o valor de um ser humano não se encontra na posição que ele está, mas exatamente em ser alguém criado por Deus e que deve ter o tratamento. Pastor Manuel, bom dia e a paz do Senhor. Tudo bem com o senhor? Bom dia, pastor Antônio Jesus. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje para divulgar, na verdade, o nosso projeto, o Centro de Recuperação Manaim, que nasceu há mais ou menos 18 anos atrás. E é um trabalho que lida no tratamento de viciados em drogas, homens e mulheres. Nasceu ali na cidade de Itabuna, na Bahia, no dia 25 de setembro de 1999. E já estamos trabalhando em 5 estados do Brasil. Espírito Santo, na Bahia, nós temos aqui em Aracaju, nós temos em Pernambuco e temos em Alagoas, na capital, Maceió. E Deus assim tem nos honrado muito com esse trabalho que tem crescido, tem desenvolvido. Aqui mesmo em Aracaju, nós já estamos com 3 centros de recuperação. 2 de homens, 1 de mulheres e uma república para aqueles que já se recuperaram. E o trabalho tem sido abençoado, muito abençoado, pastor. Muito bem. Eu quero dar uma notícia ao pastor Manuel, que talvez ainda não tenha conhecimento. Estamos com um projeto na Assembleia Legislativa sendo transformado em leis para que as empresas que são prestadoras de serviço ao Estado de Sergipe, que são contratadas para prestar serviço em todas as áreas, elas possam destinar 5% das vagas da empresa para egressos do tratamento de dependência química. E acredito que deve ter algumas pessoas que têm sido tratadas pelo Centro de Recuperação Manaim e que possam serem reinseridas no mercado de trabalho. Eu quero me colocar à disposição para a gente fazer este levantamento e encaminhar para as empresas esses homens e mulheres que, depois de recuperados, precisam não somente serem reinseridos na sociedade, mas também de ter um emprego para dar dignidade à família, para sobreviver, para ter uma vida normal. Agora, voltando a essa fase, o Centro de Recuperação Manaim Kadosh. Manaim, que significa o quê? Acampamento de anjos. Acampamento de anjos. Kadosh. A glória de Deus, a presença de Deus. Presença de Deus. Acampamento de anjos na presença de Deus. Talvez não teria um nome mais sugestivo. Acampamento de anjos e passa a ser
um ambiente de tratamento de dependentes químicos. Esses que são acolhidos no Manaim, eles têm um tratamento, não somente um tratamento médico, um tratamento pessoal, mas também com reflexos espirituais. Porque acampamento de anjos, com a glória de Deus, as pessoas, eu acho que o índice de recuperação é maravilhoso. Agora, eu queria que você contasse um pouco para nós a história, o trabalho que é feito na recuperação, no tratamento dessas pessoas. Pastor, nós trabalhamos com sentido comportamental. É mudança de comportamento, mudança de atitude, na verdade. Nós não acreditamos muito que um outro tipo de droga lícita pode curar alguém. Pode ser um paliativo, pode até, no ato do internamento, pode ajudar, mas a gente acredita que a verdadeira cura acontece quando o indivíduo, quando a pessoa que chega, nós chamamos de aluno lá, né? Ele entende que ele é capaz de ser e produzir aqui na Terra tudo que ele tem que produzir com base nos ensinamentos da Palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus nos predestinou para um propósito e que existe um livro escrito sobre a nossa vida e este livro já está pronto até os dias que não aconteceram. Então, qual é o trabalho do Manaí em 19 anos e que tem dado bastante resultados? Nós pegamos alguém que é desiludido, que acredita que a vida dele acabou e não tem mais jeito, e nós ministramos pela Palavra de Deus e fazemos com que ele entenda de que é possível ser alguém, realizar seus sonhos, cumprir seus propósitos, casar, constituir família, sem precisar de nada que desagrade a Deus. É comportamental, tem dado certo. Eu sou fruto de um trabalho desse há 30 anos atrás, apesar, olha como é interessante, apesar de ser criado dentro de uma igreja evangélica, apesar da minha mãe ser crente, ter tentado me ensinar no caminho que eu deveria andar, eu me desviei, me tornei um drogado, eu fiquei 1 ano e meio como mendigo nas ruas de Porto Seguro, dormindo em construções velhas, passei pela morte várias vezes, mas o Senhor tinha um propósito na minha vida. Ela mesmo, minha mãe, me colocou no centro de recuperação. Eu fiquei só 3 meses no centro, aprendi esses valores na verdade, eu aprendi o meu valor real. Deus colocou no meu coração esse desejo de abrir outro centro de recuperação. E nós fundamos o primeiro, o segundo, o terceiro. Hoje são 13 unidades, 13 módulos de recuperação. E a gente trabalha no mesmo sentido, trazendo as pessoas e fazendo-as entender que elas são inteligentes. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E também diz assim, porque muito sofreu, muito me amou. São essas pessoas sofridas, que foram maltratadas e até discriminadas pela sociedade de hoje, que ao entenderem que tem valor, dão frutos a 100 por 1. Então hoje, o nosso ministério é formado de pastores, missionários e missionárias, as pessoas que trabalham na administração, todos eles são frutos do próprio trabalho, que se encontraram em Deus fazendo o que é certo no nosso ministério. Só para o senhor ter ideia, pastor, a gente mantém hoje quase 500 pessoas internas em todos esses centros. Nós não temos até hoje nenhuma ajuda de nenhum órgão do governo. E abaixo de Deus, quem vai trazer o recurso para que isto aconteça, alimentação, água, luz, aluguel, remédio, tudo que precisa, transporte, tudo isso acontece com eles, trazendo esses recursos, porque são muito inteligentes. Nós temos todo tipo de pessoa dentro do ministério, encanador, pedreiro, eletricista, por incrível que pareça, advogado, né? Nós temos um irmão que a gente não tem vergonha, acreditamos que essa questão do anonimato não é algo interessante nem bíblico.
nós somos declarados. Eu mesmo, como eu disse aqui, eu era ladrão, viciado em drogas, mendigo, e fui transformado. Nós temos até um advogado, um senhor que advogava a troco de pedra de crack e de uísque, que hoje ele foi liberto pelo poder da palavra e trabalha no nosso ministério. É alguém que é útil, é missionário no nosso ministério. Então, quem está nas drogas, na verdade, hoje, quem está na Cracolândia, quem está perdido aí, são pessoas inteligentíssimas, que têm dons e talentos. E como eu disse, o problema é comportamental, é mudança de pensamento, é trazer os valores do reino de Deus para o coração dessas pessoas e fazê-los entender que eles são inteligentes e suficientes e capazes para realizar tudo que Deus predestinou para que eles fizessem aqui na terra. E, em consequência disso, não é simplesmente sair das drogas. Eles saem das drogas e vão ajudar outras pessoas a saírem das drogas e vão fazer com que o mundo seja melhor, né? É assim que tem sido feito o trabalho no Manaim. Esta frase que sempre dizem que a droga é um caminho sem volta. Então essa frase não é verdadeira. Tem volta sim. É o que está acontecendo no Manaim? Com certeza. A volta é só através da palavra. Não existe também essa questão de só por hoje. É hoje e sempre. Né? Então não sou liberto só por hoje. Eu sou liberto porque Jesus me libertou. Ele disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade verdadeira é a liberdade consciente, de que você entende que você tem um domínio. Foi dada uma ordem, pastor, o senhor sabe disso lá na criação. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e que ele domine. Então o homem, quando tem consciência disso, ele tem domínio sobre toda e qualquer situação. É só ele entender isso. A metade de um versículo explica isso. Diz assim, em Provérbios capítulo 23, versículo 7, diz assim, ó: assim como imagina a sua alma, é isso que é. Você é o que você acredita que você é. Você realiza o que você acredita que tem condições de realizar. Os seus sonhos são realizados a partir do momento que você tem consciência de que você pode, porque Deus lhe deu poder para isso. Eu faço uma pergunta. Que tipo de drogas você usou? E o que foi que ensejou? Como foi que você deu o primeiro passo na droga? Na verdade, como eu disse, eu fui criado na igreja evangélica, por sinal uma igreja muito boa, na cidade de Itabuna. E a primeira vez que comecei com bebida, com vinho, depois com cigarro comum. Fui para o exército, no exército me apresentaram maconha, eu fumei. Naquela época não tinha crack ainda, né? Mas eu fui fundo. Devido ao meu temperamento sanguíneo, eu sempre fui, digamos assim, guloso para tudo aquilo que eu descobria, eu fui logo a fundo. E aí passei a ser discriminado pela minha família, claro. E aí eu me revoltei, saí de casa e passei a usar. Naquela época não tinha crack, mas a gente era comprimido, xarope, um monte de coisa que misturava e acabou virando mendigo e morando nas ruas sozinho. Então, uma coisa que temos percebido é que a bebida alcoólica, em mais de quase 99% dos casos de dependência química, iniciam pela bebida. Com certeza. Eu percebi isso já num contato que tivemos em alguns locais, num cenário com muita gente, muitos usuários, e perguntando como começou. Aí comecei bebendo, outros, apenas um caso, não comecei fumando, mas a maioria, a bebida alcoólica tem sido a porta de entrada para o uso da droga. E aí, de repente, se envolve e não encontra força para sair. Você já disse aí que, estando envolvido na droga, como um mendigo, dormindo na rua, alguém que havia saído das Forças Armadas, imagina só, e de repente a droga o afasta do convívio familiar, gera uma revolta, passa a ser um mendigo, está na rua, e a sua mãe buscou internar para que pudesse ajudar a você sair da droga. E a sua mãe é viva ainda hoje? Não, minha mãe morreu. Na verdade, eu costumo dizer que minha mãe, ela me gerou 2 vezes.
me gerou como filho e foi aquela que me salvou, que me apresentou Jesus, me levando para o centro de recuperação. Ela morreu, mas deixou o legado. Eu, com 8 anos de idade, eu tinha dito para minha mãe: mãe, eu quero ser um pastor. A Bíblia diz que se não enxergar como criança, não pode ver o reino de Deus. E o diabo tentou me levar de todas as formas, né? O meu eu também tentou me levar de todas as formas para outro caminho. E voltei e hoje eu sou um pastor, como eu mesmo havia profetizado. Que coisa, então, veja que coisa impressionante. Com 8 anos, desejar ser um pastor, verbalizar isso para sua mãe, o tempo passa, algo acontece na vida, envereda pelo mundo das drogas, se torna um mendigo, mas a palavra estava de pé, o projeto estava de pé. Quantos jovens e adolescentes não tiveram a mesma saída que você teve? Quantos milhares de jovens e adolescentes são assassinados por ano no Brasil envolvidos na droga? Temos estatísticas de, em média, 60 mil são assassinados a cada ano. E mais de 90% desses envolvido ou no consumo ou no tráfico de drogas. E ver você, pastor Manuel, além de recuperado, abraçar a causa de recuperar tanta gente, é realmente um plano de Deus na sua vida. Mas tem ao seu lado aí um jovem, o Tiago Pedro, que é fruto já desse trabalho também. Pois não, Tiago, bom dia. Bom dia, pastor. Fale bem mais forte aí. Você usou droga também, Tiago? Eu usei o crack. Usou o crack? Conheci o crack com 21 anos de idade. E em 3 anos o crack ele me afastou da minha família, porque eles não conheciam qual o efeito que a droga tinha, e eu comecei a roubar dentro de casa, né? E quando eu comecei a roubar dentro de casa, chegou o ponto deles não deixarem eu entrar mais em casa. Meu Deus! Uma família que sempre me apoiou, eu nunca tinha falta de nada, não foi a minha classe social que me fez conhecer o crack, porque eu sempre estudei nas melhores escolas. Com 17 anos eu já tinha terminado meu ensino médio, tinha tudo para ter uma vida de estudos, de carreira profissional para exercer, mas com 21 anos eu conheci o crack e ele me levou a ser assim abandonado pela minha família. E aconteceu que, quando eu vi que tinha algo errado, foi uma vez que minha irmã passou por mim e fingiu que não me conhecia. Eita, meu Deus do céu. Aí eu falei assim, tem alguma coisa errada. Mas mesmo assim, a vontade de usar o crack era tão grande que eu nem liguei pra isso, né? Continuei usando. Aí chegou uma noite que eu tava na minha cidade de origem, que eu sou natural de Ilhéus, né? E chegou uma noite que eu não tinha condição de conseguir o dinheiro ali. Aí eu vi um rapaz sentado na mesa de um bar, com a carteira em cima. Aí eu fui cumprimentar ele, fingi que conhecia ele. E aí eu peguei na mão dele com a mão e com a outra mão eu peguei a carteira dele e saí correndo. Saí correndo pela praia, dei a volta que eu morava na beira da praia. Minha família mora lá até hoje. Aí eu dei a volta no morro assim, tirei o dinheiro, joguei a carteira. Aí tinha um amigo que já tinha uma casa que eu sempre usava droga. Peguei, dei o dinheiro pra ele, fiquei dentro da casa com medo de ser preso, porque eu tinha acabado de roubar. Aí ele foi e comprou a droga, a gente ficou usando a noite toda essa droga. Aí quando chegou de manhã, aquele rapaz era um dos produtores de uma banda famosa que eu tinha roubado. Ei. Chegou de manhã, ele pagou até pros meus próprios outros comparsas de usar droga, pra descobrir quem era que tinha roubado. Aí eu tava dentro dessa casa, aí essas pessoas entraram empurrando a porta. E aí esse rapaz que era como se fosse meu irmão entrou na frente e falou assim, não, em Tiago ninguém mexe não. Aí foi naquele momento ali que eu falei, rapaz, tá errado mesmo. Aí quando o pessoal foi embora, eu peguei e dei o telefone da minha irmã pra esse rapaz. Esse rapaz, ele até já é morto, morreu por causa do crack. Meu Deus. Passou pelo Manaim depois de um tempo, eu tentei ajudar ele, né? E ele morreu já. E aí eu dei o telefone da minha irmã pra ele. Aí ele ligou pra minha irmã chegou de carro lá com minha madrasta.
Aí eu pedi ajuda. Pedi ajuda e eles falaram, a gente pode te ajudar, mas a gente vai te levar para uma casa de recuperação. Falei, não, eu quero qualquer tipo de ajuda, eu quero sair disso daqui. Aí eles me levaram para o Manaim, aí eu conheci o pastor Manuel, passei o período de tratamento, mas eu voltei achando que eu só precisava me libertar das drogas, sair das drogas e voltar a trabalhar nas empresas da família, e voltar a ter um trabalho normal. Mas não é, a verdade não é essa. Um dependente químico, se ele não, nem todo mundo tem que voltar para o trabalho normal. Por quê? Eu voltei. Aconteceu que eles me deram uma casa mobiliada, me deram um emprego, eu me casei logo depois, mas acabou que eu voltei para droga de novo. Meu Deus. Né? Aí, hoje, eu entendo que se a gente não tiver envolvido em ajudar outras pessoas, não vale a pena. Eu creio que Deus, ele nos tira da droga, não simplesmente para voltar para o mercado de trabalho, não simplesmente para ter uma vida normal, mas sim para, além de ter uma vida normal, ajudar outras pessoas, servir como exemplo de tirar outras pessoas. Então é isso que me mantém firme hoje. Saber de que todos os dias que eu saio para trabalhar, eu não estou levando um material, eu não estou levando um comércio, eu estou levando uma esperança para aquelas pessoas que estão na droga, né? Então, e eu tenho, graças a Deus, 12 anos, né, caminhando nesse caminho, no Centro de Recuperação Manaim, que abriu muitas portas, né? Eu tenho uma família, tenho um filho de 5 meses, né? Tenho um filho de 11 anos. Então, e tudo isso eu só consegui ter êxito na minha vida pessoal a partir do momento que eu descobri que eu tenho que usar ela para benefício do outro. De outras pessoas. Isso. Muito bem, Tiago. Nós vamos agora ao intervalo comercial e a gente volta já já ouvindo um pouco mais desse seu depoimento que me chamou muito a atenção. O impacto que lhe causou ao perceber que a sua irmã fingiu que não lhe conhecia por causa da droga. Isso realmente dá um impacto sério e fez você refletir que tinha alguma coisa errada. A gente vai aos comerciais agora e daqui a pouquinho estaremos de volta com o programa Novo Milênio com Cristo.